Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula será sobre, vamos continuar nossas aulas sobre a probabilidade. A aula passada nós vimos a parte introdutória e hoje nós iremos dar continuidade ao estudo sobre a probabilidade. Hoje nós vamos falar de alguns conceitos principais envolvidos na probabilidade. Primeiro, vamos falar sobre o experimento aleatório. O experimento aleatório é qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. A gente falou sobre isso na nossa aula passada, mas eu trouxe novamente para poder reforçar, porque o experimento aleatório, ou pode também ser dito como fenômeno aleatório, é um evento, é um experimento, é algo que acontece que eu não sei o resultado final. Eu posso calcular as probabilidades, as chances de algum resultado acontecer, mas eu não sei o resultado fixo, o resultado que realmente irá dar. Por exemplo, ao jogar um dado ou tirar uma bola de uma sacola, certo? Jogar um dado ou jogar até mesmo uma moeda e tentar saber se vai dar cara ou coroa, certo? Tudo isso é um experimento aleatório, que eu não sei o resultado final. Aí o outro conceito é o ponto amostral. O ponto amostral é qualquer resultado possível em um experimento aleatório. Ao jogar um dado, o nosso ponto amostral é o quê? São os possíveis resultados. Então pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então meu ponto amostral é constituído pelas 6 faces do dado. Quando eu jogo uma moeda, qual é o meu ponto amostral? O ponto amostral são os resultados possíveis. Então, é cara ou coroa. O outro é o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório, ou seja, por todos os seus resultados possíveis. Como assim? Aqui, quando a gente está falando de ponto amostral, o ponto amostral pode ser, eu tenho ponto amostral 1, eu tenho ponto amostral 2, o ponto amostral 3, o ponto amostral 4, quando eu estou relacionando com o dado, tá? Ponto amostral 5 e ponto amostral 6. Então, eu tenho 6 pontos amostrais, 6 possíveis resultados. Ao jogar uma moeda, eu tenho ponto amostral cara e o ponto amostral coroa. Então, eu tenho 2 pontos amostrais. E o espaço amostral vai ser um conjunto que é representado por esse símbolo aí presente, certo? No exemplo, onde vai ser formado esse conjunto por todos os possíveis resultados. Então, no dado que eu tenho os 6 pontos amostrais, o conjunto do espaço amostral é formado pelos 6 possíveis resultados, pelos 6 pontos amostrais. Quando eu estiver falando de uma moeda, o meu espaço amostral vai ser o conjunto dos 2 possíveis resultados, o conjunto dos 2 pontos amostrais. Então, o espaço amostral ao jogar uma moeda, o espaço amostral vai ser cara, vírgula, coroa. Não esqueçam das chaves, certo? No início e no fim do conjunto. O próximo é o evento. O evento são subconjuntos de um espaço amostral. Exemplo, ainda no experimento aleatório do lançamento de um dado, observe os seguintes eventos: obter um número par, sair um número primo. Como assim? O que é esse evento? A senhora falou, eu não entendi. Esse evento significa quando eu tenho a minha situação, jogar um dado para cima. Isso é meu experimento aleatório. Mas eu posso trazer alguns eventos. Os eventos
são como eu vou delimitar as respostas, eu vou trazer situações específicas. Quando eu jogar um dado, pode ser que dê 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas se eu quiser apenas um número par, eu não tenho mais 6 possibilidades. Eu só tenho o 2, o 4 e o 6. Então, eu diminuí a um subconjunto, certo? Eu tenho outro espaço amostral, que são os possíveis resultados, 2, 4 e 6. Então, vamos lá. Quando eu jogo um dado para cima, em um experimento aleatório, quando eu jogo um dado para cima, eu posso obter os seguintes pontos amostrais, que são os seguintes possíveis resultados. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, certo? Isso são os nossos pontos amostrais. Então, o nosso espaço amostral, que é formado pelos pontos amostrais, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nosso espaço amostral de um experimento aleatório, ao jogar um dado, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas eu trouxe um evento, que é um subconjunto desse espaço amostral. Eu não quero mais as 6 chances. Eu quero saber quantas chances, quantas possibilidades eu tenho se eu quiser apenas um número par. Se eu quiser apenas um número par, o meu espaço amostral vai mudar, porque eu vou ter que tirar o 1, eu vou tirar o 3 e vou tirar o 5. Então, o meu espaço amostral novo, relacionado apenas com os números pares, vai ser formado pelo 2, o 4 e o 6. E no item B aí, nessa situação B, nesse evento B, se eu quiser um número primo, então as minhas possibilidades são o 1, o 2 e o 3 e o 5. Então, eu vou ter 4. Vamos relembrar o que é um número primo. Um número primo são os números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, os números que eu tenho ao jogar um dado que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo é o 1, o 2, o 3 e o 5. Então, o evento de sair apenas um número primo, o espaço amostral vai ser o conjunto dos números 1, 2, 3 e 5. Agora vamos fazer um exercício para fixar nossa matéria e relembrar os conceitos que a gente estudou na aula passada. Se lançarmos 2 dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima? Ah, tia, isso aí é um evento, porque quando eu lanço um dado, eu tenho 6 possibilidades. Então, nosso conjunto amostral é do 1 até o 6. Mas ele trouxe um evento para a gente. Ele vai jogar 2 dados. Então, quais seriam o espaço amostral desses 6 dados? O primeiro dado de 1 até 6, o segundo dado de 1 até 6. Mas eu vou pegar os resultados. Quando eu jogar os meus 2 dados, eu vou olhar. O meu dado 1 ficou voltado para cima o número 3. No meu dado 2, ficou voltado para cima o número 4. E agora o que é que eu vou fazer? A questão está pedindo para você somar. E ele só quer as somas. Ele quer saber a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima. Eu jogar 2 dados e ficar 1 e 1. Ou então 2 e 2, 3 e 3. 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. Qual é a probabilidade de eu jogar 2 dados para cima e ficar voltado para cima números iguais? Vamos lá. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque vamos trabalhar conceitos novos. Vamos lá. Eu tenho meu dado 1. Vamos ver o espaço amostral. O dado 1, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é meu espaço amostral. Quando eu jogar um dado para cima, o dado 1, eu tenho 6 possibilidades. 6 possibilidades. Agora o meu dado 2. O dado 2 os resultados podem ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quando eu jogar o dado 2 para cima, esses são os possíveis resultados. Então, eu também tenho 6 possibilidades.
Então, quando eu jogo o dado 1 para cima, eu tenho 6 possibilidades diferentes, porque pode dar 1, ou 2, ou 3 e assim por diante. Quando eu jogo o dado 2, também pode dar o 1, 2, o 3 e assim por diante. Eu também tenho 6 possibilidades. Para mim saber a possibilidade total envolvendo o dado 1 e o dado 2, sempre que eu quiser saber a possibilidade envolvendo 2 ou 3 experimentos aleatórios, é só eu multiplicar suas possibilidades. Então, a possibilidade total vai ser 6 vezes 6. Então, vai ser igual a 36 possibilidades. Não entendi. Vou repetir. O que é que significa essas 36 possibilidades? Significa o seguinte: ao jogar os dois dados para cima, pode ser que eu tenha 1 e 2, pode ser que eu tenha o 2 e 1, pode ser que eu tenha o 3 e 1, o 1 e 3. Então, são 36 possíveis resultados, 36 combinações diferentes, certo? O que é que significa essas 36 possibilidades? São os 36 pares que eu vou ter. O que é que significa? Ao jogar os dois dados, eu vou ter 36 possíveis somas, 36 possíveis combinações entre os números do dado 1 e dado 2, certo? Então, eu posso combinar, eu posso fazer pares, 36 pares diferentes, utilizando os números do dado 1 e os números do dado 2. Eu posso fazer 36 somas diferentes. A questão quer saber a possibilidade delas serem, a probabilidade delas serem iguais. A soma ser voltado para cima nos dois dados, faces iguais. Eu jogar dois dados e dar 1 e 1. Dá 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. Qual é a probabilidade disso acontecer? Para isso, nós precisamos saber qual é a possibilidade de ser iguais. Qual é a possibilidade de eu jogar dois dados para cima e ficar voltado para cima nos dois dados o mesmo número? Eu posso ter o 1 e o 1, o 2 e o 2, eu posso ter o 3 e o 3, o 4 e o 4, o 5 e o 5 e o 6 e o 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, eu tenho 6 possibilidades, onde eu vou ter números iguais voltados para cima. Então, no total, eu tenho 36 possibilidades de combinação entre o dado 1 e o dado 2. E eu tenho 6 possibilidades de ficar combinando apenas números iguais. Então, 36 possibilidades de combinação entre os valores do dado 1 e dado 2, e eu tenho apenas 6 possibilidades, onde eu tenho a relação entre o dado 1 e o dado 2, o mesmo valor. Então, para me saber a probabilidade, vai ser a parte que eu quero, que são 6 possibilidades, os iguais, dividido pelo todo, que são 36 combinações diferentes, vezes 100. O 6 e o 36 tem algum divisor em comum? Sim, o próprio 6. Então, eu vou dividir em cima por 6 e vou dividir embaixo por 6. 6 dividido por 6, 1. 36 dividido por 6, 6, vezes 100. Então, a probabilidade vai ser igual 1 vezes 100, 100 dividido por 6. Então, a probabilidade vai ser igual a 16,67%. Então, o que é que significa isso? Se eu pegar dois dados
jogar para cima, a probabilidade de ficar voltado para cima o mesmo valor nos dois dados é de 16,67%. Vou relembrar aqui cada passo que a gente fez. No primeiro passo, a gente calculou as possibilidades do dado 1 e as possibilidades do dado 2. Se eu pegar meu dado 1 e jogar para cima, ele pode dar os valores 1, 2, 3 e assim por diante até o 6. Então, quando eu jogo o meu dado 1 para cima, eu tenho 6 possíveis resultados. Então, eu tenho 6 possibilidades. O meu dado 2 é a mesma coisa. Se eu jogo ele para cima, eu tenho 6 possíveis resultados, que é do número 1 até o número 6. Só que quando eu jogo dois dados para cima, o que é que vai acontecer? Eu sempre vou ter um valor em um dado e outro valor no outro dado. E quais são as combinações possíveis que eu posso fazer? Eu posso fazer o dado 1 dá 1 e o dado 2 dá 3. Ou eu posso ter que o dado 1 dá 3 e o dado 2 dá 1. E assim por diante, eu posso fazer várias combinações envolvendo os valores dos dados. Então, no total, para me saber quantas combinações eu posso fazer com os valores do dado 1 e do dado 2, eu multiplico as possibilidades. Então, 6 possibilidades do dado 1 vezes 6 possibilidades do dado 2. No total, eu tenho 36 possibilidades de combinação entre os valores do dado 1 e os valores do dado 2. Mas a questão quer saber a probabilidade dos valores dessa combinação entre o dado 1 e o dado 2 ser o mesmo valor. Ser 1 e 1, o dado 1 ficar voltado para cima a face 1 e no dado 2 ficar voltada para cima a face 2. Ou então ficar 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. As possibilidades das faces iguais ficarem voltadas para cima são 6 possibilidades. Para me calcular a probabilidade, é a parte que eu quero saber, que são as possibilidades iguais, 6, dividido pelas possibilidades totais de combinação, que é 36. Simplifiquei, multipliquei, dividi e descobri que a possibilidade de ficar voltado para cima ao jogar dois dados, duas faces iguais, é de 16,67%. Próximo exercício. Sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de que esse número seja um múltiplo de 2? Vamos lá. Dentro de um potinho, eu tenho escrito do número 1 até o 20 e eu vou fazer um sorteio. Mas eu quero saber qual é a probabilidade do número que eu sortear ele ser um número múltiplo de 2. Vamos lá. Primeiro passo. Eu tenho do número 1 até o número 20. Então, no total, eu tenho 20 possibilidades. Então, eu tenho do 1 até o número 20. Então, eu tenho 20 possibilidades no total, certo? Só que eu quero saber os múltiplos de 2. A probabilidade que eu pegue um número e ele seja múltiplo de 2. Primeiro, temos que descobrir quem são os múltiplos de 2. A gente vai olhando do 1 até o 20. Os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e o 20. Esses são os múltiplos de 2 que tem entre o 1 e o 20. Então, quais são as possibilidades de ser um número múltiplo de 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades. Então, no total, eu tenho 20 possibilidades e eu tenho 10 possibilidades de tirar um número múltiplo de 2. Então, para me saber a probabilidade
de tirar um múltiplo de 2, vai ser a parte que eu quero, a possibilidade da parte que eu quero, que são os múltiplos de 2, 10, dividido pelo todo, que é 20, vezes 100. Eu tenho um zero em cima e um zero embaixo, eu corto. Então, eu tenho que a probabilidade é igual a 1 sobre 2 vezes 100. Então, a probabilidade vai ser igual a 100 dividido por 2. Então, a probabilidade é 50%. Então, se eu tiver um potinho onde eu tenho dentro desse potinho do número 1 até o número 20 e eu fizer um sorteio, a probabilidade de eu puxar um papelzinho e esse número escrito ser um múltiplo de 2 é de 50%. Agora vamos dar continuidade. Duas moedas e 2 dados, todos diferentes entre si, foram lançados simultaneamente, não ao mesmo tempo. Qual é o número de possibilidades de resultados para esse experimento? Vamos lá. Foi lançado 2 moedas. Vamos primeiro analisar as moedas. Foi lançado 2 moedas. Na primeira moeda, eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. E eu tenho 2 possibilidades na segunda moeda. Então, a primeira moeda pode dar cara ou coroa. A segunda moeda pode dar cara ou coroa. Então, para me saber as possibilidades totais, eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Então, nas moedas, eu tenho 4 possibilidades. Agora, vamos dar uma olhada nos dados. O primeiro dado tem 6 possibilidades, esse pezinho é possibilidade, e o segundo dado também tem 6 possibilidades. Então, no total, tem 36 possibilidades. Então, nas moedas, eu tenho 4 possibilidades, que é a multiplicação da possibilidade da primeira vezes a segunda, e no dado eu tenho 36 possibilidades, que é a 6 possibilidades do primeiro dado e 6 possibilidades do segundo dado. Para me saber a possibilidade total, é só eu multiplicar as 2 possibilidades, 4 possibilidades das moedas, vezes 36 possibilidades dos dados. Então, a probabilidade total vai ser igual a 114 possibilidades diferentes. 114 resultados diferentes eu posso ter. Eu posso ter que a primeira moeda dá cara, a segunda dá coroa, o primeiro dado dá 3, o segundo dado dá 6. E assim eu posso ter 114 combinações diferentes de resultado. Então, são 114 possíveis resultados. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se você quiser rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!